Olá, vamos para a nossa leitura aberta do texto da Interpretação dos Sonhos, do Freud. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a esse encontro. Quem não me conhece, quem está assistindo a gravação, sou Maria Bruna, sou psicanalista, psicóloga, escrevo um pouco também, e estou aqui com esse objetivo de compartilhar esse meu estudo da interpretação dos sonhos com vocês. Paramos, então, numa das partes do capítulo 4, a distorção dos sonhos. O Freud está trazendo uma análise de um outro sonho aí que ele teve, e estamos seguindo por partes nesse sonho, tá? A gente terminou falando um pouquinho da censura na semana passada. Eu vou ler a última frase da semana passada e seguir na sequência aqui. Quanto mais rigorosa a censura, mais amplo será o disfarce e mais engenhoso também será o meio empregado para pôr o leitor no rastro do verdadeiro sentido. Então, quanto mais forte for a censura em relação ao conteúdo, mais ele vem distorcido e disfarçado. O fato de os fenômenos da censura e da distorção onírica corresponderem uns aos outros nos mínimos detalhes justifica nossa pressuposição de que sejam similarmente determinados. Podemos, portanto, supor que os sonhos recebem sua forma em cada ser humano, virar a página aqui, mediante a ação de duas forças psíquicas, ou podemos descrevê-las como correntes ou sistemas, e que uma dessas forças constrói o desejo que é expresso pelo sonho, enquanto a outra exerce uma censura sobre esse desejo onírico, e pelo emprego dessa censura, acarreta forçosamente uma distorção na expressão do desejo. Ou seja, esses sistemas aqui que ele está se referindo é o sistema inconsciente e o sistema pré-consciente e consciente, tal como ele coloca na primeira tópica. Claro que a primeira tópica vai vir ainda, assim, vai ter um texto do inconsciente, acho que de 1914, 1915, e a segunda tópica do I. Diego Perega só lá em 1923 que ele vai colocar. Começa, assim, a ideia a partir do texto de 1920, do Além do Princípio do Prazer, com a pulsão de morte, e isso abre uma porta para ele depois, lá em 1923, que é o texto do ego e do id, para ele, ou do eu e do isso, dependendo da tradução, para ele justamente fazer a segunda tópica. Resta indagar sobre a natureza do poder desfrutado por sua segunda instância, quem lhe permite exercer sua censura. Quando temos em mente que os pensamentos oníricos latentes não são conscientes antes de se proceder a uma análise, ao passo que o conteúdo manifesto do sonho é conscientemente lembrado, parece plausível supor que o privilégio fruído pela segunda instância seja o de permitir que os pensamentos penetrem na consciência. Nada, ao que parece, pode atingir a consciência a partir do primeiro sistema, sem passar pela segunda instância. A segunda instância não permite que passe coisa alguma sem exercer seus direitos e fazer as modificações que julgue adequadas no pensamento que busca acesso à consciência. Está descrevendo aí, então, esse processo, tá? A propósito, isso nos permite formar um quadro bem definido da natureza essencial da consciência. Vemos o processo de conscientização de algo como um ato psíquico específico, distinto e independente do processo de formação de uma representação ou ideia, e encaramos a consciência como um órgão sensorial que percebe dados surgidos em outros lugares. É possível demonstrar que esses pressupostos básicos são absolutamente indispensáveis à psicopatologia. Devemos, porém, adiar nossas maiores considerações sobre eles para um estágio posterior.
Aceitando-se esse quadro das duas instâncias psíquicas e de sua relação com a consciência, há uma completa analogia da vida política com a extraordinária afeição que senti em meu sonho por meu amigo R, que foi tratado com tanto desprezo durante a interpretação do sonho. Imaginemos uma sociedade em que esteja havendo uma luta entre um governante cioso de seu poder e uma opinião pública alerta. O povo está revoltado contra uma autoridade impopular e exige sua demissão. Mas o autocrata, para mostrar que não precisa levar em conta o desejo popular, escolhe esse momento para conferir uma alta honraria à citada autoridade, embora não haja nenhuma outra razão para fazê-lo. De maneira idêntica, minha segunda instância, que domina o acesso à consciência, distinguiu meu amigo R com uma exibição de afeição excessiva, simplesmente porque os impulsos de desejo pertencentes ao primeiro sistema, por suas próprias razões particulares, para as quais estavam voltados naquele momento, resolveram condená-lo como um todo. Essa parte eu estou passando um pouco mais, assim, direto, porque o Freud explicou isso aqui na parte que a gente leu semana passada. Aqui ele está só discorrendo mais, tá bom? E tem uma nota de rodapé aqui, que ele vai dizer o seguinte. Foi acrescentado, inclusive, em 1911. Os sonhos hipócritas, com essa descrição, não constituem fatos incomuns em meu próprio caso ou no de outras pessoas. São examinados mais adiante aqui, tá? Nesse texto. Enquanto estava empenhado em solucionar certo problema científico, vi-me perturbado por várias noites em estreita sucessão por um sonho algo confuso que tinha como tema a reconciliação com o amigo que eu deixara de lado muitos anos antes. Na quarta ou quinta ocasião, consegui finalmente compreender o sentido do sonho. Era uma incitação para que eu abandonasse meus últimos resquícios de consideração pela pessoa em causa e me libertasse dela por completo, que fora hipocritamente disfarçada em seu oposto. Já relatei em outro trabalho um sonho edipiano hipócrita de um homem no qual os impulsos hostis e os desejos de morte contidos nos pensamentos oníricos foram substituídos pela afeição manifesta. Outra espécie de sonho hipócrita será mencionado adiante. Diz que um amigo mencionado nessa nota de rodapé era o Fliss. O Freud tinha essa questão, né? Ele tinha relações muito próximas e que depois, enfim, ele tinha algumas questões, né? Ele viria romper com algumas pessoas, como, por exemplo, o caso do Jung, assim. Não sei a leitura que vocês têm do Freud, mas ao mesmo tempo que eu tenho um olhar para ele de que ele era muito humilde, no modo como ele foi construindo a teoria dele, porque ele sempre revisitava, voltava atrás. Eu acho isso muito nobre, muito humilde. A gente vê que tem algumas arrogâncias, assim, alguns traços de arrogância. Não vamos enaltecer o Freud como se ele fosse perfeito. Ele errou também. O Freud é a nossa referência na psicanálise, mas a gente também tem que reconhecer as limitações dele. Enfim, ele não está aqui para se defender, não podemos julgá-lo, mas tinha essa questão que quando ele não concordava com alguém, ele chegava até o rompimento mesmo da amizade, não era só um rompimento teórico, muitas vezes era um rompimento da amizade, assim, né? Como foi, por exemplo, com o Jung. Mas, enfim, né? Ele deixou um legado para nós, um legado que é essencial para a gente até hoje na psicanálise, que é válido, que sim, devemos enaltecer seu legado, mas não podemos colocá-lo o autor desse legado em lugar de perfeição, porque nenhum autor o é. Só uma observação por causa que ele apareceu na nota. Voltando para o corpo do texto. Essas considerações talvez nos levem a achar que a interpretação dos sonhos poderá permitir-nos tirar, em relação à estrutura de nosso aparelho psíquico, as conclusões que em vão temos esperado da filosofia.
Não pretendo, contudo, seguir essa linha de pensamento, mas, tendo esclarecido a questão da distorção de sonhos, voltarei ao problema de onde partimos. A questão levantada foi de que modo os sonhos, com um conteúdo aflitivo, podem decompor-se em realizações de desejos. Vemos agora que isso é possível se a distorção do sonho tiver ocorrido e se o conteúdo penoso servir apenas para disfarçar algo que se deseja. Tendo em mente nosso pressuposto da existência de duas instâncias psíquicas, podemos ainda dizer que os sonhos aflitivos, de fato, encerram alguma coisa que é penosa para a segunda instância, mas que, ao mesmo tempo, realizam um desejo por parte da primeira instância. São sonhos de desejos, na medida em que todo sonho decorre da primeira instância. A relação da segunda instância com os sonhos é de natureza defensiva, não criativa. Nosso caráter mais criativo, portanto, a gente pode entender como ligado à questão funcional, ao libido, ao desejo, portanto, também ao inconsciente. E tudo aquilo que é da ordem da defesa tem muita relação com aquilo que é da ordem da consciência. Se nos limitássemos a considerar em que a segunda instância contribui para os sonhos, jamais conseguiríamos chegar ao entendimento deles. Todas as charadas que as autoridades têm observado nos sonhos permaneceriam insolúveis. O fato de os sonhos realmente terem um significado secreto que representa a realização de um desejo tem de ser provado novamente pela análise em cada caso específico. Escolherei, portanto, alguns sonhos com conteúdo aflitivo e tentarei analisá-los. Alguns deles são sonhos de pacientes histéricos, que exigem extensos preâmbulos e uma incursão ocasional nos processos psíquicos característicos da histeria. Mas não posso escapar a esse agravamento das dificuldades de apresentar minha tese. Como já expliquei, quando compreendo o tratamento analítico de um paciente psiconeurótico, seus sonhos são invariavelmente discutidos entre nós. No decurso dessas discussões, sou obrigado a dar-lhe todas as explicações psicológicas que permitiram a mim mesmo chegar a uma compreensão de seus sintomas. A partir daí, fico sujeito a uma crítica implacável, por certo, não menos severa do que a que tenho de esperar dos membros de minha própria profissão. E meus pacientes invariavelmente contradizem minha asserção de que todos os sonhos são realizações de desejos. Eis aqui, portanto, alguns exemplos de material de sonhos apresentados contra mim como provas em contrário. Então, queridos, né, meus afetos, o Freud recebeu muita pedrada. O Freud que hoje a gente, assim, admira tanto, né? Nós também vamos receber as nossas doses de pedradas. Isso não deve nos fazer desistir de transmitir a psicanálise, de compartilhar algo que a gente gosta na rede social, de fazer o nosso trabalho, de seguir e persistir no nosso desejo, porque sempre vai ter alguém apontando alguma coisa. Eu gosto de ir costurando essa parte teórica com essa coisa do dia a dia, da clínica, os bastidores. Tem um ditado que diz mais ou menos assim, que a árvore madura, a árvore que dá fruto, é que leva pedrada. Então, assim, a gente sabe que tem hoje em dia, assim, algum hate aí, alguma coisa no sentido de expor quando alguém comete alguma coisa negativa ou equivocada, claro que tem, mas a gente não pode esquecer também das críticas que a gente sofre ao longo do percurso, justamente porque a gente está produzindo algo relevante, seja no campo da escrita, na rede social, na academia, enfim. A insistência. É importante a gente lembrar da insistência na clínica, na teoria, a insistência no nosso desejo. Vamos ver aí, então, o exemplo aí desses textos. O Senhor sempre me diz, começou uma inteligente paciente minha, que o sonho é um desejo realizado. Pois bem, vou lhe contar um sonho cujo tema foi exatamente o oposto. Um sonho em que um de meus desejos
Não foi realizado como o senhor enquadra, não foi realizado, ponto. Vou seguindo aqui. Como o senhor enquadra isso em sua teoria? Foi este o sonho. Eu queria oferecer uma ceia, mas não tinha nada em casa além de um pequeno salmão defumado. Pensei em sair e comprar alguma coisa, mas então me lembrei que era domingo à tarde, que todas as lojas estariam fechadas. Em seguida, tentei telefonar para alguns fornecedores, mas o telefone estava com defeito. Assim, tive de abandonar meu desejo de oferecer uma ceia. Respondi naturalmente que a análise era a única forma de decidir quanto ao sentido do sonho. Embora admitisse que, à primeira vista, ele se afigurava sensato e coerente e parecia ser o inverso da realização de um desejo. Mas de que material decorreu o sonho? Como sabe, a investigação de um sonho é sempre encontrada nos acontecimentos da véspera. Por isso, levem os sonhos de vocês para análise. Sonhou hoje, tem análise amanhã, ou sonhou nessa noite, né, no dia seguinte ali, é sua sessão de análise, leva o sonho. Levar um sonho fresco para análise dá um bom trabalho de interpretação, ajuda muito aí na sustentação do desejo inconsciente. E lembrem de tentar provocar seus pacientes em relação aos sonhos também. De vez em quando perguntar se tem sonhado, do último sonho que se recorda, enfim. Perguntar sobre sonho não é sugestão, é uma investigação daquilo que a gente tem de mais precioso de acesso ao inconsciente. O que ela vai fazer, então, Freud vai fazer agora a análise do sonho. O marido de minha paciente, um açougueiro atacadista, e é legal que a gente estudou lá na comunidade Afetos no Divã, que é a comunidade de estudos que eu criei, que eu coordeno. Nós estamos no grupo de estudos do texto A Direção do Tratamento, que é o grupo de estudo de textos clássicos da psicanálise. A gente falou justamente de um fragmento desse sonho aqui. Tinha um fragmento lá no texto do Lacan, que ele mencionava esse texto aqui do Freud, assim. Eu acho muito curioso, assim, acho muito oportuno quando esse tipo de coisa acontece, porque, via de regra, assim, como é que eu planejo um estudo, um grupo de estudo? Eu normalmente separo ali um período, 6 meses, um ano, ou 3 meses, um mês, uma leitura pontual de um texto. Então, divido ali mais ou menos o número de páginas para aquele período determinado ali do texto, mas pode durar menos ou passar um pouco mais, porque a lógica é associar, fluir o estudo de forma livre, né, não de forma rígida. Então, na maioria das vezes, quando eu estou estudando ou dando um texto de estudo aí em um grupo, em vários grupos ao mesmo tempo, não tem como preparar, pelo menos da forma que eu trabalho, que a gente passe por textos e textos que mencionem aqueles textos ao mesmo tempo. Mas, coincidentemente, como a psicanálise, assim, a gente está estudando ela sempre, ela vai remetendo a outros textos, ela vai sempre remetendo a, a outros conceitos, quando a gente está ali estudando um texto, acontecem essas coincidências, assim, instigantes. E por isso que é interessante essa formação livre da psicanálise, não é uma formação ali com um cronograma rígido e específico, porque conforme a gente vai passando cada um no seu percurso único, as coisas vão fazendo sentido, a gente vai linkando. Então, quando eu falo assim para vocês, as coisas vão fazendo sentido, você lê uma coisa hoje, entende daqui, sei lá, 2 meses, um ano, é até nesse tipo de coisa, esse tipo de coincidência que acontece muito. O Lacan está todo o tempo referenciando Freud. O Freud remete de textos deles, de um texto para o outro. Aí você está lendo aqui, a gente está lendo esse texto aqui.
da interpretação dos sonhos. Talvez alguma coisa desse sonho aqui fique fique a desejar no sentido aí da compreensão do que o Freud traz aqui. Aí daqui a um tempo, se você pegar o texto da direção do tratamento, a hora que o Lacan menciona isso, você vai lembrar, nossa, esse sonho aqui o Freud falou em tal lugar. E pode ser, como a gente sabe, nada na psicanálise é garantia, mas pode ser que naquele segundo momento um link aconteça, ou ou pelo menos a ligação de uma coisa com a outra se estabelece. E essas ligações ao longo do percurso, elas vão se costurando e fazendo sentido. Mas, claro, para isso a gente precisa estudar. Claro que a gente precisa olhar para o texto, entrar em grupo de estudo, enfim, se a gente tem interesse acadêmico, procurar uma pós-graduação, mestrado, enfim, chamar os colegas para ler, escutar um podcast teórico, enfim. O movimento acontece, mas a gente tem que estar movimentando para ele acontecer, tá? Inclusive, se você que está assistindo aí tem vontade de estudar, está se sentindo sozinho, vou deixar aí meu WhatsApp, o WhatsApp do meu suporte aí na descrição, que você pode entrar em contato para saber sobre os grupos de estudos da comunidade Afetos no Divã, outros estudos também, tá? Mas vamos para o principal, vamos voltar aqui para o sonho. O sonho que a gente chama até de, se não me engano, a Bela Solteira, que eu acho que é esse sonho aqui mesmo, tá bom? Então, o marido de minha paciente, um açougueiro atacadista, honesto e competente, comentara com ela na véspera que estava ficando muito gordo e que, por isso, pretendia começar um regime de emagrecimento. Propunha-se levantar cedo, fazer exercícios físicos, ater-se uma dieta rigorosa e, acima de tudo, não aceitar mais convites para cear. Ela acrescentou rindo que o marido, no lugar onde almoçava regularmente, tratava conhecimento com o pintor, que o pressionara a lhe permitir que pintasse seu retrato, pois nunca vira feições tão expressivas. O marido, contudo, replicara à sua maneira rude, ficava muito agradecido, mas tinha certeza de que o pintor preferiria parte do traseiro de uma bonita garota a todo o seu rosto. Ela estava muito apaixonada pelo marido e caçoava muito dele. Ela também implorara a ele que não lhe desse nenhum caviar. Perguntei-lhe o que significava isso, e ela explicou que há muito tempo desejava comer um sanduíche de caviar todas as manhãs, mas se preocupava em fazer essa despesa. Naturalmente, o marido a deixara obter imediatamente, se ela lhe tivesse pedido. Mas, ao contrário, ela lhe pedira que não lhe desse caviar, para poder continuar a mexer com ele por causa disso. Essa explicação me pareceu pouco convincente. Então, aí, Freud foi tentando investigar o sonho, de que ela contou, e foi perguntando ali como nas coisas aí que ela tinha lembrança, assim. E aí, ele não satisfeito, ele insiste aí para ver o que mais aparece. Em geral, essas razões insuficientes ocultam motivos inconfessáveis. Fazem-nos lembrar dos pacientes hipnotizados de Berheim, quando um deles executa uma sugestão pós-hipnótica e lhe perguntam por que está agindo daquela maneira, em vez de dizer que não tem a menor ideia, ele se sente compelido a inventar alguma razão, obviamente insatisfatória. Lembrando que, de 1900 em diante, o Freud abandona a hipnose. Mas por que aparece isso aqui no texto? Porque esse texto, se ele foi publicado em 1900 e ele inaugura a psicanálise, é o texto inaugural que a gente fala que marca a passagem do período pré-psicanalítico, que o Freud ainda estava muito lá com a questão das histéricas, com a hipnose, o método catártico, que passa para a associação livre. Se esse texto marca essa passagem, então, a gente pode deduzir que esse texto foi escrito durante o período pré-psicanalítico. Por isso que a gente vai ver aqui, como nesse momento, ele mencionando o alvo da hipnose. Mas o Freud não seguiu, tá? Relembrando, para quem talvez está começando, Freud não seguiu com a hipnose. Ele abandonou a hipnose a partir do momento que
a associação livre se mostrou mais coerente com aquilo que ele estava pesquisando. O mesmo, sem dúvida, se aplicava à minha paciente ao caviar. Vi que ela fora obrigada a criar para si mesma um desejo não realizado na vida real. E o sonho representava essa renúncia posta em prática. Mas por que precisaria ela de um desejo não realizado? As associações que ela apresentara até então não tinham sido suficientes para interpretar o sonho. Pressionei-a para que apresentasse outros. Após uma pausa curta, como que corresponderia à superação de uma resistência, ela prosseguiu dizendo que, na véspera, visitara uma amiga de quem confessava ter ciúmes, porque seu marido, de minha paciente, estava constantemente elogiá-la. Felizmente, essa sua amiga é muito ossuda e magra, e o marido de minha paciente admira figuras mais cheinhas. Perguntei-lhe o que havia conversado com sua amiga magra. Naturalmente, respondeu sobre o desejo dela de engordar um pouco. A amiga também lhe perguntara: quando é que você vai nos convidar para outro jantar? O que você oferece? São sempre ótimos. Está vendo onde está chegando, né? Então, tinha uma mulher ali muito bonita, que era amiga dela, que o marido elogiava. Essa amiga pergunta quando que ela ia convidar para jantar novamente, e a paciente sonha depois com o jantar, que ela arruma um motivo ali para não realizar o jantar, tá? Ou só marcando os pontos assim ainda no enigma, para ir fazendo sentido aos poucos. Agora o sentido do sonho estava claro, e pude dizer à minha paciente: é como se, quando ela fez essa sugestão, a senhora tivesse dito a si mesma: pois sim, vou convidá-la para comer em minha casa, só para que você possa engordar e atrair meu marido ainda mais. O Freud sagaz, né? Freud sarcástico. Prefiro nunca mais oferecer um jantar. O que o sonho lhe disse foi que a senhora não podia oferecer nenhuma ceia, e assim estava realizando seu desejo de não ajudar sua amiga a ficar mais cheinha, e aí, né, fala minha, consequentemente, ficar com o marido dela. O fato de que o que as pessoas comem nas festas as engorda, lhe fora lembrado pela ocasião de seu marido, de não mais aceitar convites para jantar em benefício de seu plano de emagrecer. Só faltava agora alguma coincidência que confirmasse a solução. O salmão defumado do sonho ainda não fora explicado. Como foi, perguntei, que a senhora chegou ao salmão que apareceu no seu sonho? Oh, exclamou ela, salmão defumado é o prato predileto de minha amiga. Acontece que eu mesmo conheço a senhora em questão e posso afirmar o fato de que ela se ressente tanto de não comer salmão quanto minha paciente de não comer caviar. O mesmo sonho admite uma outra interpretação, mais sutil, que de fato se torna inevitável se levarmos em conta um detalhe adicional. As duas interpretações não são mutuamente contraditórias, mas ambas cobrem o mesmo terreno. Constituem um bom exemplo, de fato, de que os sonhos, como todas as outras estruturas psicopatológicas, têm regularmente mais de um sentido. Minha paciente minha paciente, como se pode lembrar, ao mesmo tempo que estava ocupada com o seu sonho de renúncia a um desejo, também tentava efetivar um desejo renunciado pelo sanduíche de caviar na vida real. Sua amiga também dera expressão a um desejo de engordar, e não seria de surpreender que minha paciente tivesse sonhado que o desejo de sua amiga não fora realizado, pois o próprio desejo de minha paciente era que o de sua amiga engordar não se realizasse. Então, para isso que ela não vai fazer o jantar. Aparece no sonho ali como impossível o jantar acontecer. Mas, em vez disso, ela sonhou que um de seus próprios desejos não era realizado. Portanto, o sonho adquirirá nova interpretação
Se supusermos que a pessoa nele indicada não era ela mesma, e sim a amiga, que ela se colocara no lugar da amiga, ou como poderíamos dizer, que se identificara com a amiga, ponto. Creio que ela de fato fizera isso, e a circunstância de ter efetivado um desejo renunciado na vida real foi prova dessa identificação. Uma identificação, a amiga não estava comendo salmão ali, né, o prato predileto, no jantar, e a paciente, né, sonha ali com essa questão, até por conta também do caviar, que ela não estava comendo, assim. Então, do mesmo jeito que a amiga não comia o salmão, a paciente não comia o caviar, né? Então, tem uma identificação em torno desse ponto. Qual é o sentido da identificação histérica? Isso exige uma explicação um tanto extensa. E aí, gente, eu vou ficar nesse ponto hoje, tá? Eu ia seguir mais um pouco, mas, como eu disse, tem a questão do que a gente lê por dia, mas, sobretudo, a associação, aquilo que vai acontecendo aí durante o estudo. Para a gente focar, então, no próximo encontro aí nessa questão que ele vai trazer, levantar aqui, da identificação histérica. Obrigado. Os comentários estão aí à vontade para vocês e até o próximo encontro.